Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Martins, eu sou professor do Instituto Físio e do IARC Cursos aqui de Bauru. Eu sou osteopata e trabalho com osteopatia pediátrica, sou responsável pela essa parte de osteopatia pediátrica do Instituto, tá bem? Hoje eu vou passar para vocês uma aula dos conceitos da osteopatia pediátrica. Não vou passar protocolo de tratamento, porque isso precisa de treinamento, precisa que o terapeuta tenha uma prática clínica para que ele possa atender, ou que o curso seja mais extensivo, né, porque teremos pouco tempo aí, então espero passar um conteúdo legal para vocês. Essa aula, lembrando, ela já foi dada no Meeting, então quem assistiu e está revendo, vai ver uma aula diferente, porque aquela aula houve algum imprevisto, alguma coisa que nós erramos e acabamos não gravando aquela aula. Então, nós perdemos aquela aula. Aliás, perdemos não, porque foi muito legal a interação com vocês e as dúvidas que vocês tiveram. Então, dessa vez vai ser um conteúdo mais corrido, somente eu vou estar falando aí, mas eu espero que vocês possam mandar as dúvidas no Telegram, no nosso grupo, tá bem? Qualquer dúvida, estamos lá à disposição. Vou começar a apresentação para vocês e vamos bater o papo aí por uma hora e pouquinho, tá bem? É isso aí, aproveitem a aula, obrigado pela presença de todos aí, pelo acesso, e vamos nessa. Legal, acredito que vocês estejam vendo os slides aí, osteopatia pediátrica. Eu vou introduzir primeiro alguns conceitos generalizados sobre a gestação, sobre a pediatria, e entraremos no mundo da osteopatia, ok? Bom, eu sou graduado pela FIB aqui em Bauru, eu tenho formação no método Pilates, tenho formação em osteopatia, em algumas outras terapias manuais, e tenho uma formação em osteopatia pediátrica. Bem, uma área que eu gosto muito de explorar, é uma área que me fascina e eu me apaixonei muito mais após o momento que eu me tornei pai. E eu vou contar isso para vocês aqui na frente, logo mais. Bom, para vocês que não sabem, que não têm essa relação com pessoas que já tiveram gestações, o bebê, ele demora 40 semanas para ser gerado na sua gestação. Então, eu acredito que vocês já viram aí as gestantes falando em semanas que elas têm de gestação, né? E não se fala em meses. Meses arredondadamente aí 9 meses, né? Mas a gestação ela é composta de 40 semanas. Isso é para uma gestação completa, ok? Um bebê de parto normal, assim, ele vai nascer normalmente entre a 38ª e a 40ª semana. É normal se esperar até a 41ª semana. Após isso, já é indicado aí uma cesárea pela maioria dos médicos, tá bem? O peso médio da criança é 3,2 kg. O tamanho da criança varia de 48 a 53 centímetros a média, e seu perímetro craniano tem 35 centímetros. Isso é muito importante para nós fisioterapeutas, para os médicos, pediatras, porque um perímetro craniano reduzido pode ser indício de uma microcefalia, assim como um perímetro craniano aumentado pode ser indício de uma hidrocefalia ou alguma disfunção craniana aí. Mensalmente, a criança ganha aproximadamente 600 gramas e ganha 2 centímetros de perímetro craniano. Bem, vamos lá, as generalidades das técnicas que nós vamos aplicar nas crianças. Todas as técnicas devem ser diretas e não funcionais. O que é as técnicas funcionais? As técnicas funcionais dentro da osteopatia são as técnicas que nós vamos primeiro a favor da lesão e depois nós vamos contra essa lesão, contra a disfunção. Então, na criança, a gente nunca vai a favor da lesão, a gente só vai contra a lesão, principalmente no primeiro ano de idade, porque a criança ela é muito cartilaginosa, então ela já não precisa de pressão, ela só precisa de descompressão, ok? Então, essa é a primeira dica aí de tratamento que vocês estão tendo aí. Não manipular crianças com trust
abaixo de 7 anos. Eu, particularmente, não gosto de manipular crianças abaixo de 7 anos, porque elas não têm as articulações formadas. Muitas das articulações delas não fazem nem contato facetário. Não tem contato facetário ali, ainda há um espaço cartilaginoso muito grande. Então, se você impactar uma faceta, impactar uma vértebra, uma cápsula articular, se você fizer de uma forma errada, você pode ter consequências graves. Alguns estudos comprovam que as técnicas miofaciais e articulares são melhores do que as técnicas manipulativas em crianças pequenas, ok? Apesar que há momentos em que alguns profissionais fazem essa técnica, mas aí eu acho que ele tem que ter muita destreza, muita consciência do que ele está fazendo, né? Bom, antes de trabalhar com as crianças, eu avalio as fontanelas e as suturas. Eu vou mostrar para vocês logo mais aqui na frente o que são essas fontanelas. Essas fontanelas, elas são espaços entre os ossos, preenchidos com cartilagem. Isso é uma adaptação que o crânio tem, aliás, uma margem de adaptação que ele tem para o seu crescimento, para que haja um crescimento normal do cérebro, um desenvolvimento do sistema nervoso central, entenderam? Durante o parto, a cabeça do feto sofre pressões de cerca de 17 a 23 quilos. Essas forças são somadas às pressões ósseas. Então, imagina a criança encaixada. Quando a criança se encaixa, para quem não sabe, ela se encaixa de cabeça para baixo. Então, é o seu osso parietal, o seu temporal, ficam em contato com o ilíaco da mãe, geralmente. Se a mãe tiver qualquer disfunção desse ilíaco durante a gestação, também pode afetar o bebê, por uma hipomobilidade ou por uma hipermobilidade. Qualquer uma dessas funções aí exacerbada ou diminuída, ela pode gerar consequências também para as crianças, tá bem? Então, imagina a criança encaixadinha, a cabeça lá, e o útero da mulher contraindo, as vísceras empurrando, o abdômen contraindo na hora do parto. Então, essas pressões podem chegar até 23 quilos. Então, o que nós devemos fazer é, literalmente, descomprimir a criança, ok? Vamos lá. Essa é Viola Freeman, essa senhorinha simpática aí. Ela é a desenvolvedora da osteopatia pediátrica. Foi ela que introduziu os conceitos, ela que lutou pela causa, assim como Steele pela osteopatia, né? Viola Freeman, ela é uma senhora que nasceu em 1921 e faleceu em 2016, olha só, recentemente. Ela se aposentou em dezembro de 2011. Olha só, ela trabalhou até o finalzinho de sua vida, né? E ela muito dedicada e apaixonada pela osteopatia pediátrica. Idealizando a osteopatia pediátrica. Ela escreveu um artigo, para quem quiser procurar aí, chama Looking to the Future. Um artigo que ela fala da osteopatia pediátrica, como que ela vê o futuro dessa osteopatia pediátrica, ok? Princípios da osteopatia, eles são universais, pessoal. Então, quando a gente fala em osteopatia pediátrica, osteopatia visceral, craniana, estrutural, ela sempre vai ter os mesmos princípios. Então, é o princípio de unidade, eu sempre tenho que pensar na criança como um todo, e criança não é um adulto miniatura, ok? Tenho que pensar que a criança tem a sua autocura até mais potencializada do que os adultos. Então, elas são mais puras, elas são mais naturais, entenderam? Tenho que pensar que a estrutura governa a função, porque sempre que a estrutura estiver alterada, a função vai estar alterada também, e lembrar que essa criança ela está com sua estrutura em desenvolvimento. Então, eu tenho margem adaptativa para corrigir essa disfunção, porque ela ainda está em desenvolvimento, ela ainda está em crescimento, ela tem muita margem para a gente trabalhar a melhora da função. E a lei da artéria, que sempre o tecido tem que estar bem nutrido, bem irrigado, para que ele possa se recuperar.
Bom, pessoal, agora eu me dediquei tanto à osteopatia pediátrica. Eu sempre gostei da osteopatia como um todo. Eu digo que a osteopatia salvou minha carreira dentro da fisioterapia, não menosprezando a fisioterapia convencional, mas não era aquele tipo de fisioterapia que eu queria para mim. Pelo menos aqui acontecia há alguns anos atrás. A coisa vem melhorando, graças a Deus, com os estudos, embasamentos científicos, enfim. A osteopatia me deu um gás na minha carreira, e eu sempre fui apaixonado. E quando minha esposa engravidou, quando a gente decidiu engravidar, eu tive, assim, esse interesse pela osteopatia pediátrica. Corri atrás, busquei, me especializei, e assim, quando minha filha nasceu, ela precisou de mim, precisou dos meus cuidados, precisou que do meu conhecimento osteopático. Foi muito válido nesse momento. Minha filha, ela nasceu com uma coisa que se chama solopamento. Vamos ver, eu não sei se vocês estão me vendo. Minha filha nasceu com uma coisa que se chama solopamento. Solopamento é uma sobreposição dos ossos. Então, imagina que a criança ela tem a cabeça assim, ó. Tá vendo? Que é como se fossem ilhas ósseas cercadas de um mar de cartilagem. Então, isso daqui é tudo cartilagem. Então, imagina, minha filha nasceu de parto normal, só que foi necessário fórceps para tirar. Então, quando usou-se o fórceps, comprimiu a cabeça dela, colocando e sobrepondo um osso em cima do outro. Então, isso ocasionou que os parietais ficaram dessa forma. Então, os olhinhos tiveram uma simetria, os ouvidos tiveram uma simetria. Então, isso eu identifiquei logo no começo. Na Europa, é muito comum a criança sair da sala de parto e já passar pelas mãos do osteopata. Então, minha filha, como ela tem um osteopata, que sou ela saiu da sala de parto, ela veio para as minhas mãos, eu já identifiquei o problema e já comecei a tratá-la. Em poucos dias, esse problema já estava solucionado. Então, foi um conhecimento, assim, que foi muito válido para mim. Eu agradeço muito, eu sou muito grato à osteopatia pediátrica, e a partir daí, como eu consegui ter uma tranquilidade após o tratamento, eu decidi levar isso para os pais, levar essa tranquilidade, levar esse conforto para a família, porque é um momento difícil quando a criança nasce. Já é um momento que a criança passa por uma fase adaptativa muito grande. Então, ela chora muito, pode ser que ela venha sofrer de cólica, de refluxo. Então, tudo isso, além do desconforto da criança, estressa os pais. Então, tudo que puder trazer segurança para os pais, segurança para a criança, é interessante. Então, pensem, a área osteopática da pediatria, ela é uma área que está sendo muito pouco explorada no momento, e é uma área de grande aí, atuação, de grandes benefícios clínicos para quem recebe, tá bem? Vamos voltar para a apresentação aí. Ok, então, esse é o meu motivo, essa criança linda aí. A osteopatia pediátrica, ela pode atuar antes mesmo de que a criança nasça. A gente pode atuar no pré-natal, que é o período da gestação. Então, a mãe, como eu falei para vocês, se ela tiver qualquer problema articular, lombar, de ilíaco, de hipomobilidade, pode ocasionar alguma disfunção na criança. Então, é importante que a mãe se mantenha saudável, se mantenha, na medida do possível, ativa, comendo bem, suplementando as vitaminas necessárias para a formação da criança, como o ácido fólico e algumas outras vitaminas, tá bem? E lembrar que é bom o tratamento osteopático. Qual que é a visão do tratamento osteopático? Normalizar o movimento, diminuir onde há hipermobilidade e melhorar a mobilidade de onde há uma hipomobilidade. Então, Jean-Pierre Barral já dizia, né? Jean-Pierre Barral é um osteopata que tem a sua atenção muito voltada para a osteopatia visceral. Jean-Pierre Barral dizia, a vida é movimento. Qualquer restrição de mobilidade prejudica a função. Portanto,
o corpo não funciona com o máximo de eficiência. Então, pensa na criança. Se ela tiver qualquer disfunção no parto que não seja corrigida, essa disfunção pode gerar problemas anos depois. E vir a gerar sintomas somente anos depois. E fica ali oculta aquela lesão. Bom, lesão dentro da osteopatia, a gente classifica como crônica ou aguda. Então, a gente chama de lesões crônicas as lesões durante a gestação. Por exemplo, um pé equino. Um pé equino que hoje ainda não há uma causa definida para o pé equino cientificamente, mas uma teoria bem plausível é o posicionamento intrauterino. Então, isso é uma patologia crônica, ok? Um cervicolo congênito. Um torcicolo congênito. Um torcicolo, ele também não tem uma característica, uma causa bem definida. Então, ele ainda é plausível a indicação de que seja uma postura viciosa intrauterina. Ok? Agora vamos para as lesões agudas. O que seria uma lesão aguda? Um solopamento, como minha filha teve, dos ossos parietais, uma lesão do plexo braquial, no nascimento o médico tracionar o bracinho, uma fratura de clavícula, tudo isso é uma lesão aguda, que pode ocorrer no momento do parto, ok? Bom, no período pré-natal, é importante a mãe observar o ambiente, então nós devemos avaliar, quando perguntar para a mãe, perguntar sobre o ambiente em que ela desenvolveu sua gestação, se houve alguma substância tóxica, tabaco, agrotóxico, perguntar sobre deficiência de ácido fólico, isso possivelmente a sua obstetra já esteja acompanhando, então é bom que a gente obtenha essas informações, se houve algum estresse emocional ou comportamental da mãe, ok? Perguntamos também sobre as contrações, como que estão essas contrações, tá bem? É importante a gente saber para definir atitudes terapêuticas. Quando a mãe chega para você, a criança chega com alguma disfunção, alguma queixa, e a mãe diz que durante a gestação ela teve muitas contrações. Teve contrações precoces aos 6 meses, e a criança só veio nascer lá no, entre aspas, o 9º mês, 40ª semana de gestação. E isso pode ter ocasionado muita pressão precoce na cabeça da criança, e pode haver ali uma disfunção de algum osso, ok? Bom, contrações frequentes do útero após os 6 meses somente, ok? Se as contrações vierem antes, deve-se tomar muito cuidado e observar, e porque isso pode causar, como eu falei para vocês, distúrbio do crânio, distúrbio do ouvido interno, encurtamento do tentório, problemas vasculares. Às vezes a criança nasce e se torna um adulto com desvio de septo. E você fala, nossa, mas como que esse crânio cresceu e se desenvolveu torto? Porque desde criança ele vem com uma compressão diferente entre os ossos. Ele não vem um crânio uniforme que tenha a sua margem adaptativa natural, ok? Bom, é necessário, no período pré-natal e pós-natal, é necessário sempre uma boa posição para a mãe, na hora do parto, e cada mulher encontra a sua posição. Uma disfunção da pelve pode causar uma alteração do bebê, e sempre levar em conta, quando vai fazer um parto natural, que uma anestesia, ela pode gerar uma paralisação da ocitocina, e diminui essa dilatação. Hoje em dia, a gente sabe que partos naturais são mais, como que eu vou dizer, mais raros, né? O mais comum aí, o que os médicos indicam mais infelizmente, a cesárea, né? Vamos em frente. Bom, período pré-natal, e a gente deve observar posicionamento da criança, ok? E se o cordão umbilical não está enrolado, o tempo que essa criança já está encaixada, se houve, durante o parto, o uso de fórceps. Aqui na imagem mostra para vocês o que é o fórceps. Isso é o fórceps, ó. É uma tesoura metálica que extrai a criança do útero. Isso é uma ventosa. Então, a criança também é extraída por meio de ventosa. Vocês vão ver uma foto como que fica aí. Esse vácuo da ventosa, ele pode gerar hemorragia interna, fratura dos ossos da criança. Afinal, os ossos são praticamente
imaturos, né? Eles são muito precoces, muito moles ainda, né? Bom, o nascimento. Olha só essa cabecinha do nenê aqui na foto preta e branca. Estão vendo que é um crânio cônico? Isso é porque ele foi extraído por meio de ventosa. O nascimento, ele é o maior produtor de lesões cranianas no bebê. Isso já é comprovado. Do ponto de vista neurológico, o bebê é muito incompleto ao nascer, e uma lesão cerebral pode manifestar-se vários anos adiante. Lembra que eu falei para vocês? Então, essas lesões podem ser lesões ocultas. O bebê que nasce de cesárea, a gente fala assim, do nascimento natural, aí às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas se o parto é o maior causador de lesão, então é melhor uma cesárea. Mas a cesárea é uma descompressão abrupta da criança, e ela não recebe o seu primeiro tratamento, que é um tratamento de corpo inteiro. Então, essa pressão, a gente deve descomprimir a criança no tratamento, mas essa pressão, ela é natural. O corpo, ele já vem com essa função desenvolvida há milhões de anos. Então, o corpo sabe bem o que fazer. Então, a criança nascendo de uma forma natural é o melhor sempre para ela, porque ela recebe esse tratamento de corpo inteiro. Bom, olha só aí na imagem, duas salas de parto. Uma sala de parto humanizada, na qual tem uma imagem agradável, uma banheira, uma bolinha de pilates, e uma sala natural, que é um centro cirúrgico, com muitas pessoas, com uma luz forte em cima. Geralmente, aqui, por eles estarem assim, todos muito agasalhados, há ar-condicionado no centro cirúrgico, tá bem? Então, é um ambiente frio, cheio de pessoas, barulhento, com luz, uma luz muito forte. Então, no nascimento, a criança sofre essa mudança extrema do ambiente do útero, que é quentinho e confortável, para uma sala fria, cheia de gente, com um ambiente ofuscante. Além desse estresse visual, também há o estresse auditivo e um estresse sinestésico muito bruto. Então, uma sala de parto humanizado, ela é muito bem-vinda nesse momento, né? Que a criança está chegando ao mundo, então para que ela possa se adaptar com calma, para que ela possa ser recebida sem grandes estresse, é muito interessante, ok? Minha filha nasceu numa sala de parto humanizado, foi muito bacana. Bom, essas são as fases do parto, não vou me ater muito, porque a gente tem muito assunto para chegar, tá bem? Até lá na frente, até as indicações. Então, eu vou citar aqui para vocês. As fases do parto são 3 fases. Então, há o período de dilatação, o período expulsivo, o período de dequitação ou expulsão da placenta. Então, o parto ele começa assim, ó, como eu falei para vocês, a criança ela fica com a cabeça voltada para baixo. Você vê que um dos ossos temporais e um dos ossos parietais ficam em contato ou com o sacro ou com o ilíaco, mas sempre ele vai estar em contato com alguma região óssea da sua mãe. E isso, durante as contrações, pode gerar disfunção craniana. Então, a criança ela vai nascer, ela vai passar primeiro a cabeça e depois os ombrinhos, ok? E aqui é um parto de cesárea, olha só, onde há um corte e a criança é tirada subitamente, já se faz a retirada da placenta. Bem, então aqui, ó, o período de dilatação é quando o colo do útero começa a se dilatar, olha aqui, para que a criança passe e possa ter o seu nascimento. O período expulsivo, que como o nome já diz, é quando a criança está passando pelo canal vaginal, já com parte do seu corpo na região externa aqui, e a fase de expulsão da placenta. Olha só, a criança ainda ligada ao cordão umbilical. Durante a aula houve alguns comentários sobre o cordão umbilical, algumas pessoas dizendo que ouviram dizer que o cordão pulsando, ainda eles evitam de cortar, algumas pessoas esperam o cordão esbranquiçar para que haja toda a absorção da criança, daquele sangue
que tem naquele cordão, naquela placenta, que é um sangue rico em ferro, em muitos nutrientes. Então, algumas pessoas esperam o cordão ficar branco para perder sua pulsação para cortá-lo. Ok? Então, vamos para as diferenças anatômicas entre o recém-nascido e as crianças. Tratar um bebê, você deve saber quem é. Você deve conhecer a criança, conhecer seus pais. Então, como a criança e os pais chegam para você naquele primeiro momento, aquele primeiro contato é muito importante a avaliação. É importante que vocês conversem, extraiam o máximo de informação que puderem, que vai ser importante na hora de tratar essas crianças. Então, eu digo que a avaliação é o mais importante. O tratamento, depois a gente desenvolve, sabendo o que a criança tem, se torna mais fácil. A criança e o bebê, eles apresentam uma anatomia distinta, em contínua modificação, e se adaptando ao seu meio ambiente, né? Então, aos estímulos. Então, eu estou tratando atualmente uma criança que tem plagiocefalia, que é uma disfunção que causa uma assimetria craniana, e essa plagiocefalia posicional foi causada por um torcicolo congênito. A criança nasceu com o pescocinho torto, aí os pais colocavam a criança para dormir, e a criança só dormia na mesma posição. Então, a criança não trocava de posição para dormir, porque ela tinha um torcicolo, ela tinha uma preferência posicional, e isso causou uma alteração craniana com assimetria. Estamos tratando aí, graças a Deus, vem surgindo bons resultados. Bom, aqui 2 crânios, o crânio de um adulto e o crânio de um bebê. Olha só como os ossinhos dos bebês não se tocam, olha só. Ele é como se fossem, eu falei para vocês, ilhas ósseas e um marzinho de cartilagem. Então, quando a criança tem uma disfunção craniana, o mais importante é tratar o mais precocemente possível, porque você ainda tem uma grande margem de adaptação. A partir do momento que a criança fecha essas fontanelas, essas moleiras, se torna um pouco mais difícil, mas ainda vale investir no tratamento da osteopatia, porque é um tratamento que vai devolver a função. Ele não vai remediar, ele vai tratar a causa do problema. Então, aqui vocês veem uma imagem. Esse ponto mais branco aqui, pessoal, é o ponto de ossificação, que a gente fala. É como se fossem as matrizes ósseas aqui, e é a partir desse ponto que o osso se desenvolve. Então, se houver qualquer alteração, qualquer impacto nesses ossos, imagina esses ossos tortinhos, ele vai desenvolver um crânio assimétrico, ok? Então, aqui as fontanelas, passaremos rápido por elas. Fontanela anterior ou bregmática, é essa maior aqui em formato de diamante, ok? Ela fecha em torno do 18º mês de vida. Fontanela posterior ou lambidoide, é essa daqui, ó, esse triângulozinho aqui, um formato triangular, ela fecha em torno de 3 meses, ok? As fontanelas esfenoidais, então são 2 fontanelas, uma direita e uma esquerda, que fecham em torno de 1 ano de idade. Então, olha só, até 1 ano eu tenho essa fontanela aqui imatura, então ainda tem uma margem adaptativa para tratar a criança. Eu estou tratando essa criança de 8 meses, né? A mãe acabou, por motivos, enfim, que não vem ao caso, demorando um pouquinho para trazê-la. E a médica fez um exame essa semana e disse que não vale o tratamento. Falou que nem o capacete vale, porque ela acha que é gastar demais para nada. E eu discordo. Eu acredito que a criança ainda tem uma margem adaptativa muito interessante que vale a pena ser trabalhada. As fontanelas mastoides são as posteriores aqui, ok? Bom, o desenvolvimento do crânio da criança. O osso occipital, ele começa a se fundir aos 7 anos de idade e termina de se formar somente aos 9. Olha só que legal, ele tem 4 partes, ele parece um quebra-cabeça. Olha ele aqui, ó. Aqui é o occipital e aqui é a base. Olha só como são pecinhas. Percebe que qualquer impacto aqui, ó, desse lado, pode encostar essa abertura, abrir a abertura esquerda, fechando a direita e causar uma assimetria. Essa base aqui, ela abriga o esfenoide. Vocês sabem o que é abrigado dentro do esfenoide? É abrigada a nossa hipófise. Simplesmente uma das glândulas mais importantes do nosso corpo.
tida como glândula mestre, a nossa comunicação com o ser superior. Então, imagina só, se eu tiver uma disfunção nessa região, eu vou ter uma alteração da estrutura craniana. E a estrutura governa a função. Se eu tiver uma alteração dessa estrutura, eu vou ter uma alteração da função craniana. E se a minha hipófise está abrigada ali dentro daquele osso, eu posso ter uma alteração da minha hipófise. Vocês veem como é séria a coisa? Como vale muito o tratamento? Vale a pena tratar, é importante. Bom, vamos lá. O esfenoide, ele se funde a 1 ano de vida, como eu falei para vocês, ó, ele abriga a célula túrcica, ou célula túrcica, que abriga a esfenoide, ok? Olha aí, que abriga a hipófise. Olha o esfenoide aí, ó. Ele tem as suas asas ainda não ossificadas, olha só. Ele tem uma margem ainda aqui de ossificação, que se a criança tiver qualquer disfunção craniana, há tempo de corrigir. Essa daí, ó, é a porção esfenobasilar e temporal. Então, ó, é o occipital, a base, esfenoide e temporal. Olha só como é um quebra-cabeça. Vocês estão vendo quantas pecinhas? Imagina você chegar para tratar uma criança sem conhecimento de causa, sem habilidade, e bagunçar esse quebra-cabeça. Como que faz para organizar depois? Fica difícil, né? Então, precisa mesmo de um curso, precisa mesmo de um estudo maior, de um embasamento para tratar as crianças. Eu espero que vocês, recebendo já essa aula que eu estou passando para vocês, vocês já tenham uma noção da necessidade de treinamento, da necessidade de uma manualidade. Eu digo que a gente deve tocar com as mãos terapêuticas muito cuidadosas. Então, a gente, na hora que toca a criança, a gente tem que saber o que eu espero sentir desse toque. Então, sinta a temperatura da pele, a densidade da pele, a profundidade da estrutura que você quer atingir, a densidade dessa estrutura, e aí por diante. Eu vou falar mais na frente para vocês. O temporal se funde a 1 ano de idade, ele ainda não tem os seus processos mastoides, que eles vão ser formados a partir das contrações do esternocleidomastoide, e uma criança antes de 1 ano de idade, ela ainda não anda, ela não tem muita sustentação de cabeça. Na verdade, ela já tem bastante, mas não o suficiente para deixar esses processos maduros, ok? Os ossos temporais, que como eles ficam soltinhos ali do lado, eles podem ter uma rotação interna, rotação externa, dependendo da pressão que for aplicada neles, e isso é corrigível no começo do tratamento. Se não corrigir, pode desenvolver uma pessoa com algum distúrbio auditivo, tudo bem? Ou uma assimetria entre os pavilhões auditivos. Aí os parietais, foram os ossos que foram afetados no parto da minha filha. Ele também é muito afetado em traumas de queda, ok? Ele tem aquela protuberância, ó, ponto de ossificação, na protuberância occipital, aquele calozinho, ok? Frontal, ele é um osso par, olha ele aí. Então, ele é dividido pela sutura metópica. Então, ele tem um par de frontal até os 8 anos de idade. Olha que interessante. Minha filha está com 3 anos. Então, eu olho para a cabeça dela, eu sei que ela tem um osso par, mas é estranho a gente pensar assim, né? Que o osso, ele é multipartido nas crianças. E a gente não tem essa noção quando a gente não se aprofunda no conhecimento e trata a criança como se fosse um adulto pequenininho. Então, pensem nisso, tá ok? O etimoide é formado por 3 partes também, então qualquer alteração nele pode levar aí um adulto com sinusite, rinite, com desvio de septo. A maxila também, ela é formada por 4 partes, então olha só, quanta coisa eu posso avaliar, tratar e equilibrar na criança para que ela desenvolva um adulto mais saudável e mais funcional. Então, isso daqui, ó, uma alteração nessa região da maxila pode causar uma mordida alterada, uma disfunção aí mastigatória. A mandíbula, que também é dividida em 2 partes, então a mandíbula ela se articula lá nos côndilos com a articulação temporomandibular, e a gente vê que hoje muita
a gente sofre dessa articulação, né? Então, visto que os adultos sofrem, a gente já podia trabalhar na prevenção aí, vir trabalhando as crianças, vendo o posicionamento, vendo como que está o desenvolvimento dessa região. Aí uma imagem que ilustra o crânio adulto e o crânio criança, o desenvolvimento da mandíbula, ok? As vértebras, atlas e axis, olha só, elas são 3 partes unidas por uma cartilagem. Olha só, atlas e axis já são pequenininhas, não são? Quando a gente pega para ver, elas são vértebras que a gente chama de vértebras atípicas. Então, elas já são pequenininhas, têm o seu corpo bem reduzido, e imagina, então, na criança, que é formada por 3 partes. Olha só, para nós, isso já é extremamente... A gente tem, na osteopatia, é um tratamento de atlas e axis, que são regiões nobres, a gente fala. E elas só se fundem entre 7 e 9 anos de idade. Então, como é que é cartilaginoso? Axis, 3 partes, olha só, C2 se forma aos 12 anos de idade. O ligamento começa a se formar. Como é que eu vou manipular uma criança de meses? Não tem nem ligamento para estabilizar. Vocês sabem o que estabiliza a articulação da coluna? A dura mater, porque ela não tem músculo, a criança ainda não fica de bruço, por isso que ela tem aquele formato em C, ela tem o abdômen globoso ainda, porque ela não tem tônus abdominal. Ela vai começar a ganhar tônus, por isso que a criança sofre de cólica, porque ela começa a ganhar tônus, muda o seu peristaltismo, e isso irrita a criança, mudou função, muda comportamento. Olha só aí, as costelas, se eu vou manipular, tem que tratar com muito carinho isso daí. Olha aqui, atlas e os pedacinhos, é um quebra-cabeça. Se eu deixar essa pecinha um pouquinho torta, eu já vou ter um comprometimento de função. Estrutura governa função, ok? Não existe diferença nas formas das vértebras. São pequenas pérolas, só o tamanho diferencia. As articulações não estão em contatos, estão afastadas. Então, para que eu vou manipular? Me diz? Os movimentos são enrolamento. Não existe músculos intervertebrais, as vértebras são fixas pelo sistema facial, tubo dural, dura mater. Ok? Vamos lá. Desenvolvimento agora dos ilíacos. O ilíaco é dividido em 3 partes. Ilho, o pubis, ali o ramo púbico, e a tuberosidade isquiática. Então, a criança, ela tem isso daí, bem assim, dividido e completado ali por cartilagem, porque ela vai cair muito ao sacro. O sacro vai se ossificar aos 18 anos de idade, ou até aos 23. Eles são 5 vértebras individuais. Por quê? Porque a criança cai muito. Para ela aprender a andar, diz que até ela aprender a andar, ela cai em cerca de 3.000 vezes. Então, imagina, 3.000 quedas, até aprender a andar. Então, ela precisa que esses ossos tenham essa margem adaptativa para absorver impacto, e nós devemos avaliar para que sejam corrigidas qualquer disfunção de posicionamento ocasionadas por esses impactos. Tá bem? Qual a função da nossa estrutura esquelética? A função da nossa estrutura esquelética é da proteção para o corpo. Olha aqui a coluna, como ela passa de um C para um formato mais, com algumas curvaturas cifóticas, lordóticas, mas a coluna ela só é formada mesmo, essa é de um nenê de 4 anos, de uma criança de 4 anos. Então, ela demora a se formar, ela vai se formando a partir das contrações musculares. E se a função óssea é abrigar, proteger, dar mobilidade, como está falando aqui, para que eu vou pôr um lenço na cabeça da criança, como nessa imagem? Ela tem as fontanelas esfenoidais aqui, 5 gramas de pressão sobre o osso, continuamente, já é possível que você altere o posicionamento desse osso. Entenderam? Então, para que eu vou colocar lenço na cabeça da criança? Eu posso levar a disfunção, posso levar a criança a ter cólica por causa disso, refluxo, porque a partir dessa região aqui, occipital,
é que aqui está amarrado no queixo, mas vai ter uma disfunção do crânio como um todo. Eu posso ter um fechamento aqui da porção occipitomastoidea ou occipitotemporal, causando uma disfunção do nervo vago. Qualquer alteração pode levar a uma exacerbação da função ou uma inibição da função, que qualquer uma das duas vai causar desconforto na criança. A criança ela deve ter o sistema craniano livre para que ele possa respirar e colocar para circular o líquor cefalorraquidiano, que é esse líquor que lubrifica o nosso cérebro, que lubrifica todo o nosso sistema nervoso central e periférico, ok? Esse movimento crânio-sacral é a bomba que faz com que esses músculos, com que esse líquido circule no nosso corpo. Eu acabei de encher um copo d'água aqui e nós produzimos mais ou menos 2 copinhos de água americano por dia de líquor cefalorraquidiano, em torno de 500 a 450 a 500 mililitros por dia. Então, nós precisamos renovar esse líquido, ele é o tempo todo absorvido e produzido. Então, nós precisamos de uma bomba para que mantenha ele circulante. Afinal, qualquer líquido parado gera doença. Olha só esse vídeo aí que interessante, pessoal. Mostra a respiração do nosso cérebro. Olha como o indivíduo está parado, mas o cérebro dele está respirando. Olha só. É esse movimento que faz... olha o córtex aqui, ó, cerebelo. O córtex está aqui. Então, olha só o movimento que ele faz respiratório. Isso é um movimento de troca de líquido, de produção, de absorção, ok? Bom, falando em cérebro, vamos falar do desenvolvimento. Nós usamos a teoria do cérebro trino para avaliar as crianças. Então, essa teoria ela é bem aceita aí pelos professores estudiosos. Então, o cérebro ele é dividido em 3 partes, basicamente, que é o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o neocórtex. Então, o reptiliano é o cérebro que gera para nós os reflexos. Então, é o cérebro que abriga nosso centro respiratório, nosso centro cardíaco, nosso centro de sobrevivência, ok? Agora, o nosso cérebro mamífero, a gente nasce com esse cérebro reptiliano, que a função da criança, qual que é? O recém-nascido, a função dele é fazer cocô, xixi, dormir e comer. Essa é a função. Qualquer função dessa que tiver alterada, deve buscar tratamento, alguma coisa não está em equilíbrio com a criança. Então, é a função de sobreviver. A partir do momento que ela vai se desenvolvendo e ela vai tendo aquele contato com a mãe, ela vai desenvolvendo o seu cérebro mamífero, que a gente chama de emocional. Então, os mamíferos, observe que eles têm emoção, eles cuidam dos seus filhotes. É tido que os répteis não tenham sentimentos. Eu já não sei falar para vocês se isso é verdade ou não, mas a gente observa que os mamíferos, eles têm esse sentimento mais aguçado, de cuidar da prole, de viver em clã, não viver sozinho, viver em sociedade. Então, isso é importante para nós. E a criança vai desenvolvendo isso com contato com os pais, com os avós, com os amiguinhos. Então, é importante a gente saber que nessa fase, no começo da vida, a criança ainda está desenvolvendo esse cérebro. E depois ela começa com o seu neocórtex, que é o cérebro de raciocinar, de resolver problemas, de achar soluções, ok? Então, o cérebro reptiliano é o mais primitivo, ele tem 75% de matéria cinza do cérebro, ele tem a necessidade de reprodução, porque ele é sobrevivente, é como eu falei para vocês, ele se desenvolve até os 7 anos, e tem reflexo de proteção e sobrevivência, ok? O cérebro límbico é local onde estão os conceitos da família e altruísmo, senso de eu. Então, esse neocórtex, quando bem desenvolvido, ele abriga as informações processadas
e inicia seu desenvolvimento por volta dos 11 meses. Então, a criança se percebe que, quando ela tem essa idade, ela já começa a ter noção dela mesma, entendeu? Do eu. Isso é bem legal, notar isso na criança, é bem notório. E o neocórtex, que é o último a se desenvolver, ele inicia seu desenvolvimento aos 4 anos, do lado direito, tá bem? Aos 4 anos, e o lado esquerdo aos 7 anos. Alguém saberia me dizer aí o porquê que o lado direito aos 4 anos e o lado esquerdo somente aos 7? Durante a aula, alguém respondeu corretamente, e é porque o lado direito é o lado lúdico. Então, a gente começa brincando, a criança começa a aprender brincando, desenhando, e a partir dos 7 anos, o que acontece na nossa escola? Começa a ter matemática, história, geografia, então começa a desenvolver essa parte mais cognitiva. O córtex motor faz parte do neocórtex, então o desenvolvimento também vai melhorando a coordenação, o movimento fino da criança. E a religião também está nesse nível, que é nível de consciência. Então, não vou entrar fundo nesse desenvolvimento neurológico, ok? Senão a gente vai perder muito tempo aí. Então, são os 4 estágios de desenvolvimento neurológico: a evolução durante a embriogênese, a proliferação das células nervosas, a migração dessas células nervosas e a mielinização, que ela é incompleta ao nascimento. O que acontece? Por essa mielinização ser incompleta ao nascimento, surgem os reflexos. Então, quando a gente estimula a criança, ela tem aquele movimento espasmado, aquele movimento que a gente classifica como reflexo, né? Então, eu avalio os reflexos das crianças, ok? Quando elas chegam, que é uma avaliação neurológica básica. Então, reflexo de tensão, reflexo de Moro, extensão cruzada, esses são os principais aí que eu abordo, tá bem? Eu dou muita importância ao reflexo de sucção, tá bem? E o reflexo tônico cervical assimétrico, que pode indicar aí um torcicolo congênito. Aqui eu tenho uma tabela de desenvolvimento neuropsicomotor, também vou passar pincelando por cima. Então, tem todas as funções que as crianças devem ter, tidas como normal para a sua idade, ok? Tudo isso faz parte do nosso curso de pediatria, a gente entra bem a fundo, como avaliar, tá bem? A criança, quando ela chega no consultório, eu tenho que avaliar se ela não está com o seu sistema de alarme disparado. O que seria o seu sistema de alarme disparado? É igual, pessoal, quando a gente fica estressado por alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, vamos lá, vamos supor aí, você saiu para comer uma pizza de mussarela, vou usar um exemplo, tá bem? Uma pizza de mussarela com a sua namorada, e chegou lá, sua namorada terminou com você. Ela terminou, ou seu namorado, e você ficou marcado, a pizza de mussarela, aí passa algum tempo, aí você é convidada por um outro namorado, e ele fala assim, vamos na pizzaria comer uma pizza de mussarela. Isso pode ter gerado um trauma em você que vai manifestar nesse momento. Então, você ficou com aquele sistema de alarme ligado, e você falou, nossa, não, pizza de mussarela não, de novo não, porque foi uma experiência ruim. Então, a criança, às vezes, o pai chega em casa, briga com a mãe, ou a mãe chega em casa, briga com o pai, ou os dois brigam com a criança, e sempre no mesmo horário, quando está os 3 juntos, por exemplo, sempre está rolando discussão, sempre está clima tenso. Então, a criança, quando está os 3 juntos, ela começa a chorar, começa a gerar sintomas, começa a ficar desconfortável. Isso é porque ela está com o seu sistema de alarme ligado, ok? E nós temos que desligar esse sistema de alarme. Como que funciona esse sistema de alarme, esse desligamento? Esse sistema de alarme, uma regulação do estado de alerta. Ele recebe o estímulo externo e processa no mundo interno. Então, é igual quando você troca o toque de celular. Você tem um toque de celular que faz tempo que você tem, que é uma música específica. Aí você, de repente, trocou aquele toque.
Aí, antes, quando esse toque era oficial do seu celular, toda vez que você ouvia aquela música, você falava, nossa, ó, meu celular, vou atender. Você já ficava em alerta e atendia. Aí, quando você troca esse toque, o celular ele vai tocar e você vai falar, não tem importância esse toque tá ocorrendo. Ninguém está me chamando, não estão me procurando, esse toque não me pertence mais, não é do meu celular. Entenderam? Então, a gente tem que desligar essa chavinha da criança. Então, para desligar, o segredo é dar estímulos para essa criança. Eu vou falar mais na frente, ok? Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Então, nós temos que trocar o toque do celular dessa criança, para que a hora que o pai e a mãe estejam juntos, mas aí a gente também tem que tratar o pai e a mãe, conversar, para que haja um ambiente sadio para que essa criança cresça, ok? Então, isso daqui eu já expliquei para vocês. Então, uma criança com um sistema estressado, ela não se fortalece. Uma criança que se sinta pressionada, ela não tem ganhos funcionais. Então, quando a gente trabalha em prol da criança, a gente deve pensar em abordar os pais também, tendo em vista como que é o ambiente em que essa criança vive, o meio ambiente. O tratamento manual. Chegamos. Muito bom. Bom, agora vamos entrar numa parte mais dita da osteopatia, mais dita da prática, ok? Eu espero que a aula não esteja sendo corrida demais para vocês. Eu acho que essa aula vai ficar um pouco mais curta do que a aula que tivemos no meeting, por conta da troca de ideia, tá bem? E do ritmo, né, que é difícil fazer duas vezes a mesma aula com o mesmo ritmo. Vamos lá. Tratamento manual. Primeira coisa que a gente deve saber, que a criança, ela tem uma sabedoria interna. Seja feto, seja bebê, seja uma criança, então ela é tão inteligente quanto um adulto, só que ela não sabe verbalizar, então ela não consegue falar para nós o que ela está sentindo, a gente tem que pegar essas informações nas queixas dos pais e nos testes funcionais. Então, o bebê ele é tão inteligente quanto o adulto. Ele sabe o que ele precisa para corrigir suas disfunções. Então, a criança, o corpo sabe o que ele precisa. Então, quando você for tocar uma criança, toque com presença. Eu vou falar sobre isso para vocês, como deve ser o toque. Mas, se você fizer a conexão nesse toque, quando a conexão é feita, toda a informação necessária fica disponível. Então, isso dizia o Dr. John Lapleger, que é um precursor, um dos precursores da terapia crânio-sacral. Bom, a gente deve criar, quando vai avaliar a criança, e para a criança se desenvolver também, tá? Uma sensação de segurança. Então, isso tem que ter integração familiar, a família é muito importante, como eu falei para vocês, tem que ser avaliado como que está a sucção dessa criança. A gente usa o modelo Hendricks de reconhecimento, que é de empatia com a criança. Então, eu me espelho na criança. Eu olho para ela, eu tento ter empatia, eu converso com ela. Afinal, ela é o paciente. Quando os pais levam a criança para você tratar, não queira impressionar os pais, tratando a criança durante 1 hora. Não é necessário. Às vezes, a criança só precisa de um toque, mas tem que ser o toque correto e no lugar correto. E você consegue tratar, desfazer tudo aquilo que estava incomodando aquela criança. Então, a gente usa o modelo de Hendricks, que eu vou explicar para vocês qual é. A gente dá informação vestibular, que é chacoalhando a criança, ou ninando, ou trocando de posição. A gente dá estímulo visual durante o tratamento. Estímulo olfatório, eu sempre peço para a mãe levar uma naninha, levar uma fraldinha da criança. É necessário que se faça o ensaio mental, que eu vou explicar para vocês, e que tenha estímulo auditivo e possamos fazer o toque correto, ok? E para que tudo isso não esteja perdido, o mais importante de tudo é a presença terapêutica. O terapeuta ele tem que estar presente, ele tem que estar consciente naquele momento. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. O modelo Hendricks de comunicação, ele é um modelo de se espelhar na criança, que é o Oxycronin.
isso a gente já faz, que é aquele ato que a gente se sente até meio bobo às vezes, mas todo mundo faz porque é uma graça. A gente vê a criança e fala assim, oh, pequenininho, mas que lindo. Então, quando a gente começa a falar desse jeito, a gente faz assim até com cachorro, tem gente que faz. Então, isso se chama espelhar, tá bem? Validação. Então, eu me espelho na criança, eu abaixo, eu olho nos olhos dela e falo, olha, o tio sabe que você tá com desconforto na barriga. O tio vai te ajudar, tá bom? A mamãe trouxe você aqui pro tio te ajudar. E a empatia, ó, se colocar no lugar, eu sei que tá doendo, o tio sabe que tá desconfortável, o tio vai ajudar, ok? Tem que ter empatia. Avaliar a sucção, aqui tem um modelo mostrando como é o bico do peito, olha só o quanto ele entra na cavidade oral da criança. E aqui os bicos de mamadeira, olha só, que causam disfunções, ó, tracionam os ossos para frente, olha a diferença da face. Então, tudo que é natural, fisiológico, é mais normal, ok? Quando a gente avalia a sucção, eu avalio dessa forma, eu coloco uma luva e introduzo o dedo na cavidade oral da criança. A gente avalia o 7º par de nervo craniano, que se sobrepõe ao 5º par. O 7º par é o facial, ok? Então, a gente avalia, é muito importante que a gente avalie como está a sucção dessa criança, porque ela pode ter nascido por pressões ali no esfenoide com algum bloqueio de Vomer, e nós conseguimos melhorar aí com técnicas intraorais. Estímulo olfativo, o cheirinho da mãe, o cheirinho da fraldinha, olha só, da chupeta, isso é importante estar presente no tratamento, tá bem? Então, peça para que a mãe leve uma fraldinha, para criar ali no consultório um ambiente seguro para a criança. Imagina, ela já vai no consultório, vai ter alguém, talvez de branco, ela pode ter uma síndrome do jaleco branco, a criança, e imagina, ela está sem sua naninha, seu porto seguro. Eu sei o quanto isso é importante, porque minha filha faz uso dessa ferramenta. E lembrar que quando a gente fala de estímulo olfativo, também tem relação o líquido amniótico. Então, se a mãe era fumante, ou se a mãe consumia chocolate, tudo isso ela sente no estímulo olfativo dela no líquido amniótico, ok? Estímulo visual. Oi, filha, tudo bem? Pessoal, desculpa, minha filha chegou aqui agora, tá bem? Papai tá dando aula, tá bom? Vai lá com a mamãe. Cuidado ao falar com a síndrome do jaleco branco. Cuidado com a criança. Cuidado ao falar com a criança, tá bem? O jaleco, às vezes a criança já sofreu, quando a mãe chega para você com algumas queixas, essas queixas, elas podem vir desde o nascimento e pode ter tido um tratamento anterior, essas queixas. Então, essas queixas, elas podem ter levado a picadinhas, que são injeções que a criança não gostou de levar, a alguns procedimentos que ela ficou traumatizada. E sempre para falar com criança, olhe nos olhos dela, esteja na mesma altura, ok? Estímulo auditivo, eu falo sempre que é bom a mãe ou levar um brinquedinho que a criança goste, ou o pai junto também é importante para que ele fale no ouvido da criança, que ele esteja presente no momento do tratamento. O sistema vestibular da criança, ele é imaturo. A criança não tem medo de altura, pessoal. Ela desafia a altura, ela não tem medo, então a gente tem que tomar cuidado com isso e avaliar se esse sistema vestibular está interferindo também na disfunção, ok? Temos que pensar no toque correto. Quando vamos tratar a criança, a todo momento a gente tem que mostrar para a criança que o nosso toque ele é terapêutico, que ele é um toque de cuidado, e a criança vai mostrar para você o que ela aceita ou o que ela não aceita, ok? Quais são as dicas que eu dou para vocês para melhorar essa habilidade palpatória? É ter um posicionamento confortável,
tanto o paciente quanto o terapeuta, visualização anatômica do tecido a ser palpado, então você tem que conhecer aquele tecido, imaginar aquele tecido em 3D, para você ter uma noção do nível de profundidade que você quer palpar, da pressão que você vai pôr de contato, da sua finalidade terapêutica, ok? A intenção também é muito importante. A intenção terapêutica é o seu objetivo, para que você está dedicando aquele toque. Então, o que sentir quando eu faço o toque da criança? Eu devo sentir, primeiro, a temperatura, a densidade da pele e sua elasticidade. Isso tudo é importante eu sentir para que eu possa coletar o máximo de informações possível para na hora do tratamento eu usar essas informações a favor. A favor. Então, quanto importante vai ser? Eu coleto essas informações na avaliação, mas coleto também no toque, que é a parte prática. Sinta o tecido subcutâneo, sinta o tecido muscular, as fibras, sinta a densidade que recobre esse tecido das estruturas miofaciais e tenta sempre comparar um lado com o outro, sinta a fáscia transversa e profunda do abdômen, tenta sentir o peritônio, tenta distinguir os tecidos, ok? Sinta os órgãos, saiba a localização de cada órgão, sinta o crânio dessa criança. Para resumir, basicamente, conecte a essa criança, ok? É importante que o terapeuta esteja conectado à criança. Ensaio mental. O que é o ensaio mental? O ensaio mental é a mãe mostrar para a criança, explicar para a criança aonde elas vão, o que vai ser feito, o que se trata nesse tratamento de osteopatia. Então é importante a mamãe falar, olha, viu, hoje nós vamos lá no titio Rafa vai fazer uma massaginha na sua cabeça, uma massaginha no seu pescoço, no seu ombro, para tirar aquele dodóizinho, aquela dorzinha que você tem, tá bom? Então vai ser muito legal, ele vai brincar com você, então é legal a mãe fazer um ensaio do que vai ser essa experiência para a criança, porque a criança, ela está sendo tirada do seu ambiente seguro, que é seu lar, e ela pode ficar, de alguma forma, estressada com isso, né? Pessoal, sempre lembrar que a consulta, ela é da criança, ok? Atenção sempre voltada para a criança. Isso é extremamente importante. Integração familiar é uma coisa que eu citei para vocês lá atrás, falei como o ambiente em que essa criança vive, que ela se desenvolve, vai ser muito importante para formar quem ela é e o que ela sente. Então, é muito importante que possamos investigar o seio familiar dessa criança, dessa família. Bem, e se necessário, tratar os pais. E a presença terapêutica, que é a hora que você estiver tratando, estou aqui, estou presente, estou consciente. Então, isso faz com que a sua conectividade com a criança aumente e vai melhorar, isso vai ser traduzido em resultados terapêuticos, ok? As indicações, autismo, a gente consegue uma boa abordagem, déficit de atenção, refluxo gastroesofágico, cólica, hiperatividade, convulsões, torcicolo, paralisia cerebral, alergia, sistema imunológico, estrabismo, disbiose, otites crônicas. Pessoal, lembrar que não tratamos doenças na osteopatia, ok? Ninguém trata a hérnia de disco. A gente trata hipermobilidades e hipomobilidades, que faz com que a hérnia de disco se torne assintomática.
ok? Então, eu não trato os problemas, eu trato disfunções, eu avalio a criança, eu não tenho como passar um protocolo para vocês, porque eu avalio a criança e a partir dessa avaliação, eu vou identificar as disfunções e tratar, e esperar o resultado, que geralmente é rápido e positivo, ok? Estão gostando da aula, pessoal? A gente está quase chegando no fim aí, eu não vou entrar na parte prática, porque essa parte é a cereja do bolo, então nós guardamos para o nosso curso de osteopatia, quem quiser aprender a tratar, mas eu vou dar algumas dicas mais aí, tá bem? Então, a coluna vertebral da criança, olha só, como é o desenvolvimento da criança. Primeiro parte o cerebelo, que começa a atuar, que são os reflexos, né? A cabeça no terceiro mês de idade, a criança já começa a segurar, a posicionar, para se alimentar, para falar. Os órgãos sensoriais dentro do crânio, do sistema nervoso, começam a se desenvolver. O tronco senta em torno do sexto mês e os membros inferiores começam a trabalhar, a andar em torno dos 12 meses. Olha só como vem dobrando os meses da criança, de 6 para 12, de 12 para 24, a criança começa a falar. Dos 24 para os 48, a criança começa a desenhar. E aos 96, ela começa a ler, ela começa a ter mais controle do cerebelo e posicionar os seus olhos. Então, aqui tem algumas técnicas articulares, não vou entrar nesse mérito, ok? Eu vou dar algumas dicas para vocês aí, que, por exemplo, o refluxo gastroesofágico, que é uma das queixas carro-chefe aí, refluxo gastroesofágico, cólica. Eu vou trocar aqui a câmera, tá bem? Ótimo, estou aqui. O refluxo gastroesofágico, ele ocorre, geralmente, a primeira avaliação nossa vai nos informar muita coisa, mas pode ser que tenha uma disfunção aqui, ó, nessa região craniana, na qual pode haver uma compressão entre o osso temporal e occipital, ocasionando aí uma disfunção desse nervo vago aí, que inerva praticamente todas as vísceras abdominais. Então, vocês veem que a abordagem ela é basicamente craniana. Corrigindo as estruturas, as disfunções dessas crianças, as queixas dela melhoram. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não há um protocolo para se tratar criança, mas eu digo assim, começo pelo crânio, passo por sacro, quadril, avalio a coluna, que é o meio entre os dois, e aí eu vou para os membros, ok? Se você quiser saber mais, quiser se especializar nessa parte, nós temos no nosso instituto o curso de osteopatia pediátrica. Peça mais informações, vai ser muito legal ter você em nosso curso. É muito bacana abordar essa parte, porque é uma parte que é muito valorizada. As mães, os pais, eles valorizam muito aqueles que tratam as suas crianças, ok? Obrigado pela presença de todos aí, foi muito legal bater esse papo com vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, e nos vemos numa próxima aula aí, tá ok? Um abraço, e é isso aí, obrigado, valeu.